Olá, gente. Já estamos aqui começando hoje mais um bate-papo. E a ideia da nossa conversa hoje é os desafios da nossa criança com autismo dentro da sala de aula. Não é isso? Oi, Júnior, tudo bem? Ótimo, vamos começar. Eu queria saber um pouquinho de quem está, de onde é que está aí no Japão, né? Aqui no Brasil, em Salvador, precisamente 8h30 da manhã, porque em Salvador não tem horário de verão. Mas lá no Brasil são 9h30. Em Salvador, 8h30 da manhã. Aí, 8h30 da noite, né? Então, para vocês, boa noite. Para mim aqui, bom dia. Deixa eu falar uma coisa. Tem Rafaela Fono, né? Que sempre faz aí umas transmissões ao vivo com vocês. Hoje é aniversário dela. Tá? Aproveitar e mandar parabéns para Rafa. Muita saúde, Rafa, para você. Oi, Rosângela. Vamos falar de crianças autistas hoje, sim. Mas termina aqui os comentários, Rosângela, também podem ser apropriados para outras crianças, viu? Não só para crianças autistas, não. Oi, Priscila. Moro em Vargem Grande Paulista, legal. Oi, Saldanha, como vai? Tudo bem? Daniela, bom dia. Saldanha, eu não sei como é que fala o nome desse lugar, não, viu? Inazawashi. Deve ser assim, será? Tomara que eu não esteja errada. Daniela Ando, tudo bom? De onde você é? Coloca aí de onde você é, para a gente conhecer. Oi, Devaí, um beijo para Taguaritinga. Muito bem, ótimo. Um beijo para vocês, tá? Quem mais? Ah, é Aiki ou Aichi? Não sei, deve ser Aiki, né, Japão? Aprendendo muita coisa sobre vocês, viu? Cíntia, também. Ah, sim, Saldanha, aí são 8h33 da noite, ok. Uji Kyoto, tá bom. Aichi, entendi agora. Aichi, nem Aichi, nem Aiki. É Aichi, né, Saldanha? Oi, Adriana. Oi. Gente, à medida que vocês forem entrando, seria legal também vocês colocarem alguns comentários de como é que estão os filhos de vocês na escola, como é que está a realidade aí do Japão. Eu vou falar um pouquinho, de um modo geral, como é a situação dos nossos meninos, mas, de alguma forma, são realidades diferentes, né? Então, a gente vai fazendo essa troca aí, vocês contando para mim, eu contando para vocês de como é isso aqui. Vamos começar. Fiquem à vontade para fazerem os comentários que vocês quiserem. Henrique, hello, Henrique, seja bem-vindo. Vamos fazer um trabalho bem legal. Sim, Rosângela, síndrome de Padre Willis. Ok. Não conheço, não. Tá? Vou anotar aqui para dar uma pesquisada e saber um pouco mais sobre isso. Tá certo? Já mandei o beijo para Taguaritinga, já mandei, mando de novo. Gente, olha bem. Sim, Priscila, uma sobrinha com TDAH. Tá, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, né? Muitos autistas também têm TDAH. E o que a gente falar pode servir para eles também, tá certo? Qual o grande desafio das nossas crianças dentro do espectro? Na sala de aula. Primeiro, contextualizar um pouquinho do autismo novamente. É um transtorno neurológico que afeta basicamente duas áreas do desenvolvimento,
né? A comunicação social, o comportamento, a interação social, né? São essas áreas que são mais afetadas, que são exatamente as áreas de grande expressão humana. A criança, quando chega na escola, ela está exatamente nessa fase, em geral, com 2, 3 anos de idade. Em geral, é a fase em que a linguagem vai surgir, né, que vai também começar vão começar os primeiros relacionamentos sociais. Ela sai do primeiro ambiente social dela, que é a família, vai adentrar um novo ambiente social, que é a escola. Tudo muito novidade para essa criança. E o grande diferencial para as nossas crianças que estão no espectro é porque, na grande maior parte das vezes, dos nossos meninos que estão no espectro, os terapeutas ocupacionais falam de 98%, 98% dos meninos com autismo têm também o transtorno do processamento sensorial. E isso é uma informação extremamente importante para ser compartilhada, que a escola tenha noção disso, porque vai fazer toda a diferença no ambiente da escola. Sim, Rosângela, é uma síndrome rara, né? Vou pesquisar sobre isso. Olha só, a primeira entrada de informação do mundo externo, as informações do mundo externo chegam ao nosso cérebro através dos sentidos, né? Seja o sentido da visão, da audição, do tato, do paladar, né? Outros sistemas que são muito pouco falados, o sistema da propriocepção, o sistema vestibular, né? São sentidos que a gente apreende a informação do mundo exterior, né? E isso vai ser processado de alguma forma. A dificuldade da pessoa autista está exatamente no processamento dessa informação que vem do mundo exterior. Ou o nosso menino ele tem muita sensibilidade em determinado sentido, ou ele tem muito pouca sensibilidade. Quando ele tem muita sensibilidade, a gente diz que ele é hipersensível. Quando ele tem muito pouca sensibilidade, a gente diz que ele é hipossensível. O que é que isso faz diferença? Uma criança que seja hipersensível tátil, por exemplo, né? É uma criança que ela não vai aceitar tocar em determinadas texturas, principalmente aquelas texturas meio melequentas, né? Elas não toleram determinadas misturas, determinadas texturas, determinadas substâncias que elas tenham que manipular. É difícil para elas. Ao contrário, se tem a hipossensibilidade tátil, aí essa criança vai buscar isso para tentar atender esse sentido. E aí, junto com isso, ela vai fazer uma busca sensorial. Então, é aquela criança que vai mexer em tudo, que vai pegar em tudo, e ela vai querer, aí massa de modelar para ela vai funcionar, né? Essas texturas, ela vai ter prazer em fazer isso porque atende a essa demanda. A criança também pode ser hipersensível visual, pode ser hipossensível. Então, aí já vai depender como é que vai lidar com a luz, com essa criança. A maior parte das nossas crianças dentro do espectro são hipersensíveis auditivas. Então, não é à toa que elas fazem esse movimento de colocar a mãozinha no ouvido, tentando bloquear o excesso de ruído, né, que incomoda. Qual é o grande prejuízo? Quando elas são submetidas a situações que podem levá-las a um estresse, né? Essa criança, ela tende a se desregular. Ela tende a se desregular quando ela é submetida a uma situação que ela não dá conta. Porque não é questão de mania. Não é uma questão de que eu não vou fazer porque eu não quero fazer. É uma condição. Essa condição, ela precisa ser trabalhada com a terapia ocupacional. É a terapia ocupacional que vai dar conta de regular, ajudar essa criança a regular como lidar com essa variação. A criança não tem, quando a gente fala que tem dificuldade nos sentidos, por exemplo, ela não tem a deficiência no canal, por exemplo, ela ouve, ela vai falar, né? Ela não sabe como lidar com esse sentido, né? Lidar com isso é que vai ser complicado. E expô-la, não sei se vocês lembram, se vocês sabem,
Algumas pessoas, quando pegavam um giz que passava no quadro, que fazia aquela zoadinha assim, ó, que as pessoas chamam de ginge. Aí tem gente que não suporta aquilo desorganiza, né? Então, aí eu, para, por favor. Então, é a mesma sensação para eles. É uma sensação de algo que está sendo estimulado e que ela não dá conta. Ela não dá conta de lidar com aquilo que vai gerar nela. Então, quando eu submeto, tem a festa na escolinha. Aí pode colocar uma bandinha. Né? A criança gosta de música, a maior parte dos autistas gostam de música. Mas tem alguns ruídos que ela não tolera. Aí, às vezes, ficar submetida, muito próximo àquilo, para ela, causa uma angústia. Né? E aí, ó, mãozinha no ouvido e, por favor, me tire daqui. Por favor, me tire daqui. É mais ou menos isso que acontece. A gente vai fazer uma receitinha, vai ter uma aulinha de culinária, onde a gente vai fazer suco, onde a gente vai fazer brigadeiro. Imagine, a criança que é hipossensível auditiva, por exemplo, ao ligar o liquidificador, para ela é demais. Se vai fazer o brigadeiro, na hora que colocar aquela massinha na mão, o que parece muito comum e que todas as crianças gostam, a criança que for hipersensível não vai gostar. Então, essa criança dentro da escola, se ela tem o TPS, o transtorno do processamento sensorial, a criança, o professor, a equipe pedagógica precisa estar ciente de como é que essa criança reage. E o interessante é o seguinte, quando a escola vai fazer o seu planejamento, ela vai fazer pensando no todo, em geral. E, inclusive, se ela tem 2, 3, 4 crianças dentro do espectro autista, muitas vezes a escola quer fazer um planejamento pensando também no todo, e isso não vai dar certo. Porque o que uma criança tem, a outra pode ser justamente o contrário. Por exemplo, um determinado ano, meu filho, quando estava no grupo 5, meu filho é hipossensível tátil. Então, ele gosta de buscar as misturas, ele gosta de tinta, ele gosta de massa de modelar, ele gosta de tudo isso. Oi, Rafaela, feliz aniversário, já falei de você aqui hoje, estou falando de novo, tudo de bom para você, viu? Então, para ele acalmar, ou como proposta pedagógica, eu dizia à escola, olha, você pode lançar mão desses recursos, porque são recursos que com ele funcionam. Tá certo? Tá. Pode dar massinha, pode fazer atividade com tinta, pode fazer a mistura de maisena com água. Todas essas misturinhas você pode fazer porque ele gosta. Além de acomodá-lo, né, você pode transformar isso numa proposta pedagógica, tá certo? Ok. Só que tinha uma criança no grupo 4 que também estava no espectro autista, que eu não conhecia, que eu não sabia quais eram as condições sensoriais dessa criança. E a criança estava agitada. O que é que a coordenadora fez? Pegou a massinha de modelar e deu a essa criança. Né? Fez a mesma misturinha de maisena com água que eu ensinei. Tá certo, Rafa. Que eu ensinei para meu filho Rodrigo e fez para essa criança. Só que essa criança, ela era hipossensível. Quando ela foi submetida a mexer naquilo, pronto. Aí ela saiu quebrando a sala. Jogou tudo para cima, né? Saiu correndo. Ela estava dizendo que ela não queria aquilo, a escola não entendia. E vem a fulaninha, pegue na massinha, pegue na massinha. Não funcionou. Claro que não funcionou. Por que não funcionou? Porque para montar atividade para a criança, a gente tem que primeiro conhecer o perfil sensorial de cada criança. A escola achar que vai fazer um trabalho com a criança dentro do espectro, sem conhecer o perfil sensorial, é um tiro no pé. É um tiro no pé. Porque você vai ter que fazer adaptação. O professor vai ter que criar atividades específicas. Só que para criar essas atividades específicas, ela precisa conhecer o perfil sensorial dessa criança. O professor é obrigado a saber isso? Não, ele não é obrigado. Quem tem que falar isso é o terapeuta ocupacional. Né? Mas para ele dar conta do trabalho dele, o professor, ele precisa saber qual é o perfil sensorial dessa criança. A criança é hipersensível tátil, é hipossensível, a criança é hiper ou hipossensível visual, a criança é hiper ou hipossensível auditiva.
Agora, por exemplo, aqui no Brasil, estamos retornando às aulas, né? As aulas vão começar mais ou menos agora no início de fevereiro, um pouco antes do carnaval. Então, tem toda uma atividade de acolhimento, como deve ter aí nas escolas também. Aquela primeira semana, acolher as crianças e tal. Ótimo. Muitas vezes, a atividade que vai ser feita de acolhimento vai envolver bola de assoprar, né? O balão de festa. E criança, né, neurotípica, ela gosta de pocar bola, né? As crianças, em geral, gostam. As crianças dentro do espectro que tenham uma hipersensibilidade auditiva, e a grande parte delas, odeiam. Aí teve um ano que a atividade de acolhimento na sala do meu pequeno foi exatamente pocar a bola. Então, fizeram a atividade, encheram e tal, e depois todo mundo poca a bola. Pronto, desregulou a criança. O que é que acontece quando nós submetemos essa criança, né, a uma situação que ela não dá conta? A nossa criança, ela vai chegar a um nível de estresse muito alto. A um nível de estresse muito alto. E esse nível de estresse vai levar com que aquele organismo produza a substância chamada cortisol. O cortisol é uma substância que é produzida pelo nosso organismo quando ele se vê em perigo. Quando o nosso organismo, nosso cérebro percebe que nós estamos em uma situação de perigo, ele aumenta o nível de cortisol, que faz com que o fluxo sanguíneo seja direcionado para as extremidades dos nossos membros. E também aumenta o batimento cardíaco. Por que que o cortisol faz isso? Porque diante de uma condição de perigo, ela vai dizer o seguinte: olha, prepare-se para correr ou para revidar. É isso que o cortisol diz, é esse comando que está dando. Então, quando ele impulsiona o fluxo sanguíneo, por exemplo, para os membros inferiores, ele vai dizer aquilo que a gente costuma falar, né? Pernas para que te quero. Então, vai impulsionar justamente para que aquela pessoa possa correr. Vai aumentar os batimentos cardíacos porque ela vai precisar de mais força para poder executar esse movimento. Ou vai impulsionar o fluxo também para as extremidades das mãos para que tenha força e poder bater, revidar. É isso que acontece com a produção do cortisol. Então, todo organismo submetido a uma situação de estresse, né? Se a gente está diante de uma situação, por exemplo, de um assalto, né? De um perigo, de qualquer coisa desse tipo, desculpa, nosso organismo vai fazer isso. E essas crianças também, elas também vão ter o seu nível de cortisol aumentado. O que é que acontece? É aquela criança que não vai ficar parada. Ela vai querer sair daquele ambiente de qualquer modo. Aquela criança vai começar a agredir. Por quê? Porque eu estou sendo submetida a uma situação que me oferece perigo, que me oferece desconforto. Aí a gente ouve dizer, a criança não consegue ficar na sala de aula, a criança não consegue ficar na escola, a criança não quer ir para a escola. Por quê? Porque aquele ambiente, para essa criança, não tem sido um ambiente seguro. E quando a gente fala de um ambiente seguro, não é só um ambiente seguro do ponto de vista físico. É um ambiente também que não é seguro do ponto de vista emocional e do ponto de vista afetivo. Então, qualquer pessoa que estivesse num ambiente desse, iria com certeza recusar estar nesse ambiente. Justifica-se, então, porque muitas crianças, elas têm resistência a ir para a escola. Pensem bem no primeiro dia de aula. Imagine uma criança autista, hipersensível auditiva, que é colocada numa sala de aula com 10, 15 outras crianças, que também estão no seu primeiro dia de aula, né, num momento difícil, porque a saída da casa, do meu espaço social familiar para o espaço social escolar, é difícil para qualquer criança. Uma mãe e um pai deixar uma criança na sala de aula, numa escola, e ir embora, para aquela criança, pode ser uma leitura de abandono.
eu fui abandonado. Cadê meu pai? Cadê as minhas referências? As minhas referências não estão nesse lugar. Quem são essas pessoas que eu desconheço? Então, só isso já é muito difícil. Já é muito difícil para toda e qualquer criança. Agora, a nossa criança, numa condição especial, ela vai estar submetida a choros intensos de outras crianças. Nós, adultos, nem sempre aguentamos o choro de criança. Imagine uma criança que tem uma hipersensibilidade auditiva, né? Então, para ela já é muito difícil ter que lidar com aquilo. Aí, além daquilo, vem, muitas vezes a criança tem uma sensibilidade exacerbada no olfato. E o professor com perfume, crianças com vários perfumes, né? Vários cheiros, porque a escola é um ambiente de muita produção sensorial. E precisa ser mesmo, né? Porque esse desenvolvimento, lidar com essas questões sensoriais, é desenvolvimento para as crianças. Sim. Só que a minha criança dentro do espectro tem uma condição específica. E ela precisa ser apresentada a isso de uma maneira mais adaptada. Não é tão simples como para as outras. Então, ela é submetida a cheiros, ela é submetida àqueles sons, àqueles ruídos, né? Todo mundo falando ao mesmo tempo. Muita gente, para uma criança que tem dificuldade já na socialização, que é uma característica do espectro, muita gente, imagine como essa criança não se sente. A coisa que ela vai gritar é: me tire daqui. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos. Oi, Eunice, de Assunção, boa noite, seja bem-vinda. Então, esse é o nosso primeiro ponto, né? Sabendo o diagnóstico, porque a criança às vezes chega com 2, 3 anos na escola e ainda não tem um diagnóstico fechado. Nem a família sabe. Muitas vezes vai ser uma descoberta paulatina, e vai ser uma descoberta junto com a escola. Às vezes, quando a criança já está no grupo 4, grupo 5, já se conhece a criança, se já se conhece, pensa nesses detalhes. Sugestões, né? Sugestões. Se é o primeiro dia de aula, a primeira semana de aula, ou até se a criança ainda não está adaptada, mesmo que já tenha 1, 2, 3 meses de aula, evita que ela chegue junto com todos os outros coleguinhas. Né? Por quê? Porque a chegada das crianças na escola é muito tumultuada. Né? É muita gente, é muito barulho, é muito som, é muito tudo. Então, assim, chegam 10 minutinhos depois, né? A escola já entendendo a situação dessa criança, chega 10 minutinhos depois. Pronto. A mesma coisa na saída. A saída também é tumultuada. Às vezes sai todo mundo correndo, saem as crianças sorrindo, chorando, todo mundo de vez. E o pai, a mãe, a babá, todo mundo procurando a criança e tal. O professor falando, a mesma coisa. Tira aquela criança 10 minutos antes. Né? Já faz o acordo com a família, vem buscar um pouquinho antes. Para quê? Para que ela não seja submetida a isso. Não tem necessidade dela ser submetida a isso. O que vai corroborar para ela se desregular. E quando a gente fala dessa desregulação, né, que impacta nessa produção de cortisol, que impacta nessa tradução de ambiente não seguro e, portanto, o repúdio a esse espaço escolar, dentro do espectro autista, nem sempre a gente consegue regular a criança logo depois. Porque quando nós, adultos, né, ou outras crianças que não estejam dentro do espectro, elas são submetidas a um estresse. Logo depois, 1 hora, meia hora, a gente acalenta, a gente acolhe, aí a gente respira, né? E aí aquela criança vai fazer um movimento de regulação e vai acomodar. Muitas vezes, a nossa criança dentro do espectro vai levar 2, 3, 4, 5, 7 dias para regular novamente. Então, aí a criança. Isso vai impactar no sono da criança, né? Isso vai impactar na alimentação, que já é um desafio muito grande, né? Tanto o sono. Os sonos normalmente já são irregulares, a alimentação já é difícil, aí ela fica muito mais agitada. Ou seja, a dificuldade por não ter um acolhimento apropriado já vai ser
vai ser muito, muito, muito complicado para a família e para a escola. Né? Então, a primeira sugestão é: pensa no acolhimento. Bom, se aquela criança já é conhecida da escola, se já tem o diagnóstico prévio, se já se sabe mais ou menos o perfil sensorial, nós precisamos pensar no planejamento. Né? Toda escola, quando volta às aulas, né, vai ter a semana pedagógica e vai fazer o planejamento semestral, bimestral, anual. Aqui, grande parte das escolas, elas trabalham com projetos, né? Então, vai pensar o projeto, vai pensar o projeto do semestre, né? Vai ter o eixo central daquele ano escolar, e quais são as atividades extracurriculares, os passeios, tudo isso já vai ser pensado na semana pedagógica. A escola senta com toda a sua equipe, né, e vai pensar isso. O que é preciso acontecer? É preciso pensar na criança dentro do espectro. Como vai fazer para essa criança participar das atividades ofertadas pela escola? Como é que ela vai participar? Porque se você faz um planejamento pensando só nas crianças neurotípicas, é óbvio que vai existir problema com a nossa criança dentro do espectro. Bom, se você vai fazer um passeio, essa criança vai com quem? Ela vai suportar estar nesse ambiente? Preciso pensar isso. Ah, vai ter a culminância, né? Porque a gente trabalha com projeto, na maior parte das vezes, eu não sei como é no Japão, espero que vocês me digam, né? E normalmente aqui faz o projeto e depois tem o dia da culminância, a semana da culminância, que é a apresentação daquele projeto para a comunidade escolar. Muitas vezes, em alguma das disciplinas, se pensa numa apresentação teatral. Como é que essa criança vai estar inserida nesse processo? É preciso pensar. A criança é verbal? Ótimo. A criança é não verbal? Como é que vai ser isso? Que personagem ela vai participar? Com que amiguinho ela vai trabalhar? Né? Por quanto tempo ela suporta? Ela vai suportar estar diante, por exemplo, de uma plateia? E aí, nós vamos fazer o quê? Isso tem que estar previsto no planejamento, porque aquela criança faz parte daquela turma. Né? Todas as atividades extracurriculares precisam ser pensadas, os dias de culminância precisam ser pensadas, as atividades dentro de sala de aula precisam ser pensadas. Isso só vai funcionar com o quê? É uma ilusão, gente. Querer trabalhar uma criança dentro do espectro, dentro da escola, sem pensar no plano de trabalho individualizado. Não tem outra alternativa para trabalhar com uma criança dentro do espectro que não seja montando o plano de trabalho individualizado. Porque eu preciso pensar essa criança. Ela processa as informações de maneira diferente, num tempo diferente, né? Então, eu preciso pensar essa criança. Eu preciso adaptar o currículo dela. Como é que é fazer a adaptação curricular de uma criança dentro do espectro autista? Ela tem que vivenciar as situações similares que seus coleguinhas estão vivendo. Primeira coisa, não é porque uma criança dentro do espectro não está avançando do ponto de vista cognitivo, da mesma forma que as outras crianças estão avançando, que eu tenho que reter essa criança. Né? Então, ela está no grupo 4, por exemplo, mas ainda não fez as aquisições mínimas da escrita e da leitura, então eu vou reter essa criança. Não. Não é uma boa estratégia. Porque o tempo dela pode ser diferente. Mas a gente não pode esquecer que escola é um ambiente de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento afetivo, desenvolvimento social, entendimento de regras e limites. E que estas aquisições, elas precisam ser vivenciadas
com crianças da faixa etária da nossa criança. Da nossa criança. Então, você pegar uma criança que está com 8 anos e colocar numa turma de 4 anos, só porque ela ainda não fez as aquisições, não desenvolveu as habilidades esperadas, né? Não é uma boa estratégia. Não é uma boa estratégia. Uma criança de 8 anos, ela precisa estar, mesmo dentro do espectro, ela precisa estar convivendo com as crianças de 8 anos. Aí, o que é que vai ser feito? Qual é o conteúdo que está sendo trabalhado com as crianças de 8 anos, por exemplo, né? Eu vou pegar este conteúdo, pensar como eu vou adaptar para o momento cognitivo que a minha criança está. É isso que eu tenho que fazer. De repente, a criança lá já está lendo, muito provavelmente, já está fazendo separação de sílabas. A nossa criança dentro do espectro ainda não. Mas eu posso fazer a apresentação das letras. Naquele momento, o trabalho dela vai ser individualizado, mas um trabalho dentro do que está sendo proposto dentro da sala de aula. Ela não vai ficar ali sem fazer nada. O que está trabalhando em matemática? Está trabalhando em matemática, de repente, pequenos probleminhas. Eu vou trabalhar probleminhas com minha criança de uma maneira diferente, dentro do momento cognitivo dela. Uma queixa que muitos professores fazem. A criança não senta, a criança não fica na sala de aula, a criança não presta atenção. Grande verdade. Grande verdade. É porque o período mais crítico para a gente é o período da alfabetização. Né? Existe uma ansiedade e uma angústia dos pais pela alfabetização, às vezes uma frustração da equipe pedagógica por não conseguir essa alfabetização. E a gente tem que serenar, tanto família quanto escola. Porque existem aquisições prévias que precisam ser conquistadas pelas nossas crianças para que a alfabetização ocorra. Sem essas aquisições prévias, é ilusão a gente achar que vai conseguir alfabetizar. Por exemplo, eu preciso, antes de tudo, desenvolver atenção. Isso é uma habilidade que nós precisamos desenvolver na criança. Se ela não tem isso, já vai ficar difícil. Atenção compartilhada. O que é atenção compartilhada? Sou eu falar para a criança e a criança parar para me escutar. A gente fazer essa troca. Isso é uma coisa muito importante. Eu preciso, para ter essa atenção compartilhada, trabalhar foco visual. Ela precisa ter foco visual. A minha criança precisa estar imitando. Por quê? A leitura e a escrita são processos culturais, são processos imitativos. Tanto é que o que uma criança vai fazer aqui no Brasil vai ser diferente do que a criança vai fazer aí no Japão. A língua vai ser uma língua diferente, muito provavelmente. Então, ela está imitando o que aquela cultura está ensinando. Né? Então, a imitação é importante. Se a criança não faz nenhum tipo de imitação, como é que a gente vai conseguir fazer com que ela repita os traços que são daquela cultura? Então, eu preciso garantir a imitação. Eu preciso que a criança adquira a capacidade de olhar em 2 planos. Por quê? Porque eu preciso escrever no papel, voltar a olhar para o quadro, por exemplo, saber onde eu parei e voltar para escrever. Essa é uma habilidade que precisa ser conquistada. Além das habilidades todas de coordenação. Coordenação motora fina, coordenação motora ampla, coordenação bilateral. Então, essas conquistas todas, que são chamadas de precursores da alfabetização, elas precisam ser conquistadas. Elas precisam ser desenvolvidas. Se elas não foram desenvolvidas, não adianta esse anseio pela alfabetização. Aí eu vejo muita família cobrando que o menino já leia, que já escreva, porque o coleguinha, olá, tudo bem? Né? Então, que o coleguinha já lê, não pode ser por aí. Então, a escola, muitas vezes, eu particularmente defendo isso. Ô, Kátia Suzuki,
Obrigada a você também por estar aqui compartilhando com a gente, viu? Então, eu defendo, né, e vejo muitos profissionais já percebendo a importância de se preocupar um pouco com o desenvolvimento, com a aquisição das habilidades e competências, para depois a gente partir para a aquisição de conteúdo. Então, muitas vezes a gente está preocupado muito que a criança já assimile conteúdos quando ela ainda não tem habilidades. Ela precisa ter habilidade. A criança, muitas vezes, ela tem a dificuldade de segurar no lápis, porque aquele lápis é fino demais. Lembra da coisa da textura? Né? Aquilo dá um incômodo para ela. Nós precisamos avaliar isso para saber se aquele lápis ele precisa de uma adaptação. Às vezes a gente precisa botar um adaptador no lápis para que a criança consiga pegar e escrever. Às vezes o lápis muito fino é difícil para ela, a gente precisa começar com um lápis um pouco mais grosso e aí então migrando para ela ter uma aceitação. Papel, muitas vezes tem cheiro. O papel novo, você pega um papel ofício novo e dá uma criança, aquilo tem cheiro. Se a criança tem uma hipersensibilidade olfativa, ela vai perceber aquilo e aquilo pode incomodar. Então, muitas vezes, a rejeição que ela tem ao papel não é porque ela não queira, talvez, a escrita, é porque aquilo está incomodando. A gente precisa identificar isso. Identificar essas coisas para saber se a rejeição, qual o nível e qual o motivo da rejeição dessa criança, para então fazer o trabalho. Né? Então, preciso perceber isso, preciso perceber quais as habilidades essa criança já tem, né? Ela já tem um movimento de pinça, ela já consegue pegar um lápis, ela aceita pegar o lápis, ela consegue ficar sentada. Que tipos de atividades eu vou ter que fazer e desenvolver para que essa criança consiga ficar sentada? Ela já consegue desenvolver a atenção compartilhada, ela já consegue imitar. Olha quanta coisa. Memória é uma outra aquisição. A maior parte dos autistas tem excelentes memórias. Patrícia, por que você está falando isso? Eles têm uma excelente memória, eles jogam o conteúdo. A memória autística parece que não tem fim, né? Parece um buraco negro. Eles jogam muita informação. O problema não é só jogar a informação. Qual é o problema? O problema é ir recuperar a informação. Então, eles lançam na memória, mas muitas vezes têm dificuldade de recuperar dessa memória. A grande parte das nossas crianças dentro do espectro tem dificuldade de planejamento. Planejar uma ação é algo muito difícil para a pessoa dentro do espectro. É muito difícil. Planejar significa eu pensar todas as fases daquela ação. Pensa que falar é fácil? Falar é coisa difícil. Falar requer muita articulação. Quer uma articulação do aparelho físico e quer uma articulação desse aparelho físico com minha condição mental. Falar não é uma coisa fácil. Falar é uma coisa difícil. Escrever não é fácil. Escrever é difícil. Ler também é difícil. E isso tudo requer planejamento. E planejar para eles é algo que precisa de muita ajuda, de muito apoio, de muito suporte. É por isso que a pessoa dentro do espectro, ela tende a ficar na rotina. Ela prefere a rotina. Porque a rotina para a criança dentro do espectro é a zona de segurança dela. Eu sei como é que isso funciona. Só que para promover a aprendizagem, a gente precisa, às vezes, mexer exatamente nessa zona de segurança. Então, precisa ser feito com muito cuidado, com muito conhecimento, para saber até onde a gente faz essa promoção, né, de mexer na estrutura dela. Mas é preciso fazer. Eu preciso ter o conhecimento, né, de como fazer isso, para ajudá-la a planejar, para ajudá-la a adquirir um novo conhecimento. Daí que a gente estruturar o dia e a rotina desse menino é essencial para eles. O quadro de rotina para a criança dentro do espectro, ele é obrigatório. Ele é obrigatório.
A criança precisa chegar na escola, imagine que ela já está submetida a toda essa gama de informações, que para ela é difícil lidar com tanta informação, né? Então, o quadro de rotina precisa estar lá, ela precisa saber o que ela vai fazer. Imagine se ele é não verbal. Se ele é não verbal, esse quadro ainda é mais obrigatório. E um detalhe importantíssimo, ele é obrigatório e não pode ser apenas com palavras. Eu preciso lançar mão das imagens. Porque as nossas crianças dentro do espectro, elas são muito mais visuais. Então, a imagem precisa estar ali representando o que aquela palavra, o que aquela ação quer dizer. Então, eu preciso estar sinalizando para essa criança, através de imagens, o que ela vai fazer. Se eu sinalizo, eu ajudo a criança. Então, chegou hora da rodinha. Tem que ter uma imagem que represente aquela hora da rodinha, para ela entender que ali é a hora da rodinha. Né? Depois da hora da rodinha, a gente vai ter a hora da música. Alguma imagem que também represente. Isso precisa ser apresentado para a criança. Muitas vezes a criança vai para o intervalo, para o recreio, e ela não quer voltar para a sala de aula. Porque não foi dita a ela que o intervalo é para sair e voltar. Então, muitas vezes, sair da sala de aula significa ir embora. Então, eu já vou embora. Eu não vou voltar mais porque já acabou. Então, eu preciso dizer que é o intervalo. Eu preciso mostrar que vai ser a hora do lanche, a hora da higiene, e que nós vamos voltar para a sala. Isso precisa estar representado no quadro de rotina. A hora da saída. Por exemplo, na associação onde eu dou aula com os meus meninos, né, do Famamirim, a gente tem alguns rituais que marcam os momentos. Então, por exemplo, a aula vai começar. A gente tem uma musiquinha que começa: olá, olá, eu já cheguei e trago agora meu bom dia para vocês. Trago um beijinho bem molhadinho para você, meu amiguinho. Eu marquei, que eu estou começando a aula. Aí faço o desenvolvimento, atividade, apresento, tem apresentação, tem um nominho, tem reconhecimento de quem está na sala. Vai ter atividade aqui no momento, vai ter o lanchinho. A gente marca o lanche. Né? A gente tem que marcar que vai ser a hora do lanche. Depois do lanche, vai ter higiene. Vamos escovar os dentes, lavar as mãos, guardar o material, tudo direitinho. Acabou, marca aquele momento. Né? Voltou para a sala, fez as outras atividades, tem aula de vídeo, e aí várias coisas acontecem. Chegou no final, então a gente coloca uma mão sobre a outra de todo mundo e faz: a nossa aula acabou. Pronto. Ali eu dei um sinal de que encerrei a aula. Ou seja, eu estou fazendo marcações ao longo do meu processo com eles, né, para que eles entendam cada momento. Então, ele vai entender que depois do lanche, que depois da higiene, a gente vai voltar para a sala de aula. Eu preciso ensinar isso a ele para que ele tenha essa marcação. Né? Eu preciso usar imagens, músicas, palavras, termos, para que essa criança identifique a rotina desse dia. Porque seguir só com os outros, para ele é difícil. Ok? O uso de imagens. O uso de imagens, ele precisa ser pensado. Né? O uso de imagens e de gestos. Porque o ideal é que estas imagens, estes gestos, sejam universais. Não pode ser um gesto, uma imagem que foi criada só e única e exclusivamente para aquele ambiente. Por quê? Porque se você usa uma imagem aqui, a família usa outra, a terapeuta usa outra, a gente vai fazer o que a gente chama aqui de um samba de crioulo doido. O menino não vai entender o que é para ele seguir. Por exemplo, se você quer pedir alguma coisa a essa criança, fulano, me dê o lápis vermelho. Tem muita gente que faz assim: fulano,
Me dê o lápis vermelho. Me dê, me dê. Isso não é me dar. Na verdade, esse gesto é um gesto que significa venha cá. Fulano, vem cá. Isso é o gesto de vem cá. O gesto de me dê é esse aqui. Fulano, me dê. Entende o que eu estou falando? Então, assim, a gente precisa se preocupar qual o gesto que a gente vai utilizar corretamente para cada ação, para a gente não confundir. E esses gestos precisam ser compartilhados por todos. O ideal é que uma fonoaudióloga, né, oriente a equipe, né, oriente o professor quanto a esses gestos que eles estão sendo, que vão ser utilizados, certo? O gesto do chamar, a imagem para beber água, né? A imagem de que eu não estou me sentindo bem, a imagem que eu estou sentindo dor, a imagem que eu estou com dor de cabeça, a imagem que eu estou feliz. Né? Então, esse repertório precisa ser discutido com o profissional para que seja o mesmo repertório utilizado na sala de aula, na família e utilizado também na sala das terapias. Ok? Para a gente não gerar confusão. Uma outra situação dentro da escola, muito comum, é o tempo da criança dentro da sala de aula. Aqui são 4 horas, né? Para a criança que não fica no turno integral. Deixa eu ver aqui uma pergunta que fizeram. Meu filho tem 2 anos e 10 meses e não fala. Teve o diagnóstico de autismo moderado, está fazendo as terapias e eu também ajudo muito em casa. É isso aí. É essa entre terapia, escola e família que vai dar resultado. Isso pode ter certeza. Isso vai dar resultado. Só tem que ter paciência e diminuir a ansiedade. Viu, Silvana? Né? Então, diminuir a ansiedade, porque com o tempo tudo vai chegar. Eu percebi, Silvana, agora. Obrigada por formar, porque eu não sei ainda falar nessa língua. Vou aprender, viu? Mas muito obrigada. Então, essa parceria aí ela é fundamental para que a gente consiga ter um resultado. Aí ela tem uma irmã gêmea que não está no espectro, não é isso? Ótimo. Irmão sempre ajuda. Quando é bem conduzido pela família, sempre ajuda. Meu filho tem uma irmã que é mais nova, inclusive, mas ela é a grande incentivadora dele. Né? Então, essa relação de irmão, ela pode ser enriquecedora se a família souber conduzir. Bom, voltando. O tempo que a criança consegue ficar dentro da sala de aula. 4 horas dentro de uma sala de aula, ainda que com intervalo, é um tempo muito, muito longo. 2 horas sentado, é um tempo muito longo para uma criança do espectro. Ela precisa dar os pulinhos, precisa dar uma saidinha, precisa, obrigada, viu, Silvana? Precisa dar uma espairecida no que tá acontecendo, né? Então, quando ele quer sair da sala de aula, isso precisa ser entendido pela equipe pedagógica, que esse querer não é porque eu estou querendo só fugir, é porque eu preciso. Eu preciso. Lembra que a quantidade de informação, né? A quantidade de registro, a quantidade de sensação é muita para mim. Eu, pessoa dentro do espectro, né? É muito para mim. Eu preciso dar né? Jogar um pouquinho isso para fora, preciso dar uma respirada para me regular e voltar. Eu preciso fazer isso. O que é que não pode acontecer? É que com a desculpa da criança sair da sala de aula, que ela fique lá fora da sala o tempo todo. O que não pode acontecer é isso. Né? Então, ele sai, essa saída tem que ser conduzida, não é para ficar no pátio sem fazer coisa alguma. Ele tem que estar no pátio, alguma proposta para esse pátio precisa existir, para esse parquinho precisa existir.
Ainda que seja um momentozinho dele, né, dar uma respirada, dar uma reguladinha dele para voltar. Se ele precisa de um tempo maior, essa saída lá fora tem que ter, essa saída tem que ter uma proposta, uma atividade conduzida por alguém. Certo? Eu estou entendendo, sim, Silvana. Você está me falando que ele entende com frases curtas. Eu vou falar sobre isso. Eu gostei dessa deixa que você colocou aí. Eu vou aproveitar para comentar mais alguma coisinha. Né? Então, assim, eu tô do lado de fora, eu preciso ficar aqui. Se você deixa essa criança lá, né, à vontade, sem nenhuma conduta, é um tempo que está deixando de ser aproveitado. E o tempo dentro da escola precisa ser aproveitado, porque, na verdade, o melhor ambiente para o desenvolvimento da nossa criança é a escola, que é o ambiente que ele tem mais tempo, né? Então, sai com uma proposta, com uma atividade para estar nesse ambiente externo. Ficou, precisa começar a trabalhar negociações, eu preciso negociar com essa criança, você vai sair, nós vamos ficar 15 minutos, nós vamos fazer tal coisa e vamos voltar para a salinha. Porque uma das demandas da nossa criança é a socialização. A tendência dele vai ser fugir disso, né? Eu vou tentar partir eu vou tentar partir para a minha zona de conforto. E o nosso trabalho é justamente o contrário. O nosso trabalho é conduzir essa criança para estimular o que está faltando. É isso aí. Tá certo? Então, sai, respirou, ficou um pouquinho, volta para a sala. Tá? Isso que Silvana traz de frases curtas, é extremamente importante. O autista entende o que se fala na grande maioria das vezes. A dificuldade da pessoa dentro do espectro é com a linguagem expressiva verbal. Lembra que a gente tem várias outras formas de linguagem, mas na linguagem receptiva, normalmente eles têm uma boa compreensão. Quase todos, né? Eles têm uma boa compreensão. A gente tem que se preocupar com algumas coisas. Isso para o professor, para a família também é muito importante. Na cabecinha deles, as informações estão organizadas de uma maneira diferente. Na hora que ele vai buscar uma informação, às vezes eles precisam abrir várias caixinhas para responder. Que cor você gosta? Aí tem lá o vermelho, o amarelo e o verde. Nem sempre olhando logo ele consegue responder. Ele vai lá processar essas informações. Ok? Ele vai processar essas informações. E ele leva um tempo processando essas informações. Se eu faço um comando muito grande, ou eu falo muitas coisas simultaneamente, eu não dei o tempo suficiente para ele processar a informação, para ele fazer a busca para dar resposta. O que é que ele faz? Ele desiste. Eu não consegui nem responder a primeira. A pessoa já está me perguntando 2, 3, 4, que a gente faz muito isso com criança. Oi, fulaninho, como você está? Como foi a aula? Você gostou do seu coleguinha? Você merendou o que hoje? A gente fez 4 perguntas, 5 perguntas em uma só. O que é que acontece? Ele vai abandonar, vai deixar você de lado lá falando sozinho. Ok? Então, assim, perguntas diretas, perguntas que não sejam tão subjetivas. Oi, Mico, Lídia. Você diz assim, nas escolas públicas tem salas especiais e tem nas escolas natação, atividades, aula de português, matemática e outros vão para fora. São 8 horas no total, tudo bom para autista. Muito bem, muito bem. Então, as salas especiais, a gente vai falar sobre isso. As salas especiais, elas são importantes, né? Porque é o olhar mais direcionado e voltado ali para a aprendizagem da pessoa dentro do espectro, né? O esporte a gente não pode abrir mão disso de jeito nenhum. Primeiro, porque a gente sabe que esporte libera dopamina, né?
Dopamina, ela é para acomodar, para acalmar, dar a sensação de felicidade, né? De satisfação. 20 minutos após qualquer início de atividade física, já existe a liberação da dopamina. E isso é extremamente importante. Então, acomoda. Né? Junto, aí se é um trabalho, ele faz, libera dopamina, e é uma atividade que ele gosta, vai existir também a liberação da serotonina, que é o transmissor da felicidade, né? O componente que a gente fala muito da felicidade. Então, o esporte a gente não pode abrir mão dele, além de todos os benefícios do ponto de vista físico e do ponto de vista das habilidades, principalmente de coordenações motoras. Então, o esporte a gente não pode abrir mão. Silvana, você diz, meu menino gosta muito de água e quero pôr na natação este ano. Ah, por que o autista gosta tanto de água, gente? Vocês sabem por que eles gostam tanto de água? Né? É porque na água ele se encontra com esse corpo. Né? O ambiente aquático propicia para ele um maior acolhimento. Né? Trabalho direto com a propriocepção, que é a percepção do corpo. E a água gera esse contato, né? Esse contato direto. Então, a maior parte deles adoram água. A natação, além de ser um esporte muito completo, tem isso da satisfação do autista estar nesse ambiente. Também diminui a gravidade dentro da água, né? Eu faço esse reencontro com esse corpo, eu consigo sentir esse corpo, enfim, nós ficamos mais leves, né? Dentro da água. Então, para eles é um ambiente maravilhoso, eles gostam mesmo. E a gente, claro que fica mais calmo, né? Exatamente por isso. É um ambiente que eu ativo a propriocepção, porque a água está em contato o tempo todo comigo, né? Diminui a gravidade, eu me sinto mais leve, tenho um prazer de estar nesse local. Então, todos esses hormônios que eu estou falando, esses neurotransmissores que eu estou falando, são produzidos e aí eles saem da água muito mais calmos. Tem grande chance, inclusive, o grande problema para a gente é que muitas vezes eles não querem sair da água, né? Então precisa haver uma negociação muito grande antes de entrar, né, para a hora da saída, porque muitas vezes a hora da saída é difícil, né? A hora da saída é difícil. Certo? Mico diz, mas é perigoso, né? Rios para eles, porque o rio já é outro movimento, né? O rio já existe correnteza, né, já exige mais alguma habilidade que ele pode não ter. Né? Mas enquanto piscina, enquanto um ambiente que seja calmo, aí já vale a pena. Não é isso? Ok. Então, voltando para a questão dos comandos. Quero porque é perigoso, não tem medo. Não entendi, Silvano. Quer? Fale aí de novo. Então, voltando lá para a nossa sala de aula. Né? Comandos diretos, comandos simples, faz uma pergunta, espera vir alguma resposta. Né? Espera vir, por nada, Mico. Espera vir alguma resposta, certo? Depois disso, a gente faz uma segunda pergunta. E vai para uma terceira situação dentro da sala de aula. Como é que a gente sabe que a nossa criança está aprendendo? Deixa eu ver. Ah, eu quero pôr na natação porque é perigoso e ele não tem medo. Ah, e eles têm essa questão mesmo. Eles, quando gostam de uma coisa, eles se aventuram. Mas, à medida que o tempo for passando, precisa ensinar isso. Porque eles não têm, muitas vezes, a noção do perigo, né? Eles não têm noção do perigo. E a gente precisa trabalhar isso. Ok? Voltando a essa questão da gente fazer comandos simples, comandos diretos para eles, esperar a resposta, e aí a gente vai conversar sobre a avaliação. Como é que faz a avaliação de uma pessoa não verbal, que não lê e que não escreve? Como é que a gente sabe que esse menino está adquirindo conhecimento? Como é que a gente sabe? A gente tem que, mais uma vez, lançar mão das imagens, dos gestos, para poder perceber se eles conhecem ou não. Né? Para qualquer criança e qualquer pessoa, quando a gente quer ter a certeza que aquele conhecimento que foi passado
foi adquirido, né? Já foi compreendido pela pessoa, uma das formas que os professores sabem é ele leva aquele conhecimento além da sala de aula, além do lugar onde ele está sendo trabalhado, ok? Então, por exemplo, nós trabalhamos as cores básicas, né? Trabalhamos o verde, trabalhamos o amarelo, trabalhamos o vermelho, trabalhamos o amarelo, trabalhamos o azul, né? Nós trabalhamos essas cores. Então, com a tinta, com o lápis, com vários elementos da sala de aula. Se eu quero saber se essa criança aprendeu, por exemplo, eu posso pedir para que na gaveta de roupa que tenha essas cores, que ele pegue a blusa cor vermelha. Se ele foi lá e pegou a blusa cor vermelha, então ele já sabe o que é vermelho. E ele não precisa falar para demonstrar esse conhecimento. Aí, por exemplo, um dos precursores da alfabetização é o apontar. Nós precisamos ensinar nossas crianças a apontarem. Porque mesmo que ele seja não verbal, ele apontando é uma forma de comunicação. Né? Então, eu trago aqui, eu trabalhei com ele as cores, depois eu trago cartelas, né, de diversas cores e digo a ele, cadê a cartela vermelha? Aí, se ele vai lá e aponta, e você coloca em um outro contexto da roupinha, e você coloca em outro contexto do sinal de trânsito, de qualquer coisa, e ele está apontando corretamente, é porque ele compreendeu o que é a cor vermelha. Ah, ele pode fazer compreensão de texto? Pode. Ele pode fazer compreensão de texto. É isso, Silvana. Ensinar a apontar é uma coisa extremamente importante, porque vai ajudar muito na aquisição do conhecimento, no processo de alfabetização da nossa criança, mesmo ele sendo não verbal. Porque é um mito achar que pessoas que não são verbais não podem ser alfabetizadas. Eu tenho meninos na associação com 30 anos que são não verbais e que estão alfabetizados. Tá? Então, é possível sim. Estou falando com conhecimento de causa. É possível. Ok? E a tendência deles é usar como ferramenta. Por quê? Porque planejamento é uma coisa difícil para eles. Né? Então, ele prefere pegar a mão do outro e que o outro faça. Nós precisamos ressignificar essa conduta. Oi, Eunice, obrigada pelo carinho, viu? Eu faço mesmo com muito amor. Faço de muito coração tudo isso. Então, na hora em que ele faz, que ele aponta, assim, da compreensão de texto, onde eu estava, você pode montar o texto e esse texto vira através de imagem. Então, no sítio do seu Lobato tinha uma vaquinha amarela. Né? E aí você vai botar lá a vaquinha, o patinho e vai botar o cavalo. E você vai perguntar qual é o bichinho que tinha no sítio do seu Lobato. Se ele entendeu, ele vai pegar a vaquinha. E isso nós estamos trabalhando compreensão de texto. Não precisa ser tudo escrito. Não é a única forma de se trabalhar a forma escrita. Ok? Tá certo, gente? Então, assim, esse assunto dá pano para manga. Oi, JP. Eu como queria pessoas assim como você aqui. Falta profissionais com gabarito aqui. Vou contar uma coisa para vocês. Estou me programando para ir aí para o Japão, tá? Em maio, para a gente conversar ao vivo. Estou me organizando aqui. Se tudo der certo, estaremos aí. Faremos um dia de trabalho, né? Da gente poder, vou passar aí alguns dias para fazer essa troca de experiências. Viu? Vou conhecer você ao vivo, viu, Silvana? Vá se organizando aí, deve ser em maio. Vamos lá. Tá, gente? Então, assim, tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Eu estou no Brasil. Não, Rafa, vai estar provavelmente em maio mesmo, viu, Rafa? Já está mudando tudo. Eu vou começar com você.
né, tem muita coisa para a gente conversar sobre essa área de educação, tem muitas dicas, muitas atividades. Se daqui a um mês eu for convidada de novo para conversar aqui no portal, eu vou trazer algumas sugestões de atividades para a gente fazer com eles, né, que dá alguns resultados interessantes. A gente tem que pensar também na comunidade escolar, a gente tem que pensar nos outros coleguinhas, como é que eles vão lidar com os nossos filhos. E foi exatamente por conta dessa demanda que eu escrevi esse livro, ó. Tá vendo? O Fantástico Mundo Autista. Esse livro, ele é uma publicação infantil, falando sobre autismo. Quando eu for aí, eu vou levar, tá certo? Eu vou levar para vocês conhecerem. Mas em breve também vou disponibilizar ele digital, na rede. Tá pertinho da gente fazer isso. E esse livro, ele foi criado exatamente por conta da demanda que os coleguinhas de meus filhos terminavam fazendo. Tia, por que ele não fala? Por que ele não brinca? Como o Rodrigo era um menino que convulsionava, né? E terminou babava na época. Então, por que ele baba? E eu disse, meu Deus, perto de entrar numa situação de bullying. Então, eu resolvi escrever a historinha. Aqui, a gente já vendeu bastante desse livro, né? Que tem ajudado as escolas, ajudado as famílias a... Vou lançar... Ô, Júnior, boa ideia, lançar ele no Japão. Vamos fazer isso, então, quando eu estiver aí. A gente marca aí o dia, à tarde, à noite, amanhã de autógrafo. Vai ser um dia muito especial, tá certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui hoje, né? Vou trazer... No próximo encontro, a gente ainda conversa um pouquinho mais sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto que ainda tem muita demanda, tem muitas coisas para a gente conversar. Estou à disposição, eu tenho um canal no YouTube, o canal Patrícia Teodolina. Tem minha página no Face também, Patrícia Teodolina, que vocês podem entrar, podem fazer perguntas, podem deixar comentários, sugestões e necessidades que vocês tenham, né, situações da escola que vocês estejam convivendo. Eu estou fazendo agora neuropsicologia, está ampliando muito o meu universo de percepção para as nossas crianças, né? E estou à disposição para contribuir, tá? Com o que vocês precisarem, tá certo? Vou agradecer mais uma vez a Rafaela Galego, nossa fono aí, que é ela que vai organizar essa palestra, tá? Ela que vai organizar essa palestra aí junto com o Júnior do Portal Mir. Estou agradecendo demais a vocês, tá certo? E até a próxima, né? Até a próxima. Um beijo para todos, fiquem com Deus e qualquer coisa a gente continua batendo papo aí na rede social, tá certo? Um abraço para todos. Tchau.